Será que eu digo I lost the bus, I missed the bus, ou I lost my keys, I missed my keys? Oh my gosh, let's check it out. Hi guys, bem-vindos ao Yes You Can. Eu sou a Priscila Cândido e no vídeo de hoje você vai aprender a diferença entre lose e miss. So let's check it out. Hi guys, como que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E no vídeo de hoje você vai aprender quando usar o lose, quando usar o miss, esses dois verbos que significam perder. É que em português a gente só tem um verbo, né? Então a gente fala, eu perdi minha carteira, eu perdi minhas chaves, eu perdi o ônibus, eu perdi o voo. Mas em inglês a gente tem esses dois verbos para dar essa ideia de perder. Só que cada um vai ser usado em situações diferentes. E é isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Mas antes, deixa o seu curtir, se inscreva no canal, se você não for inscrito ainda, ative o sininho para você ser avisado toda vez que eu liberar um vídeo novo e ajude o canal a crescer dessa forma, tá bom? Então, dito isso, vamos para o nosso vídeo de hoje. Vamos começar com lose. Lose, que é um verbo irregular, então o passado vai ser lost. Lost. Tem até aquela série, né, Lost, que é os sobreviventes do voo, que cai lá, ficam numa ilha. Então, quer dizer, perdidos, né? Lost, perdidos. Bom, é o seguinte, de maneira geral, tá, gente? Porque pode haver exceções, mas de maneira geral, pensa assim, que lose é perder no sentido de perder algo que você tinha e não tem mais. Então, pode ser objetos. Então, por exemplo, I lost my keys somewhere in the house. Eu perdi as minhas chaves em algum lugar da casa. Eu perdi e não consigo achar, tá? Então, quando você perde um objeto, itens. Então, I lost my wallet. Eu perdi a minha carteira. Oh, no, I lost my wallet, man. Oh, no, I lost my wallet, man. Sorry, lost my wallet. Sorry, lost my wallet. I always lose my glasses. Eu sempre perco os meus óculos. I always lose my glasses. E você pode pensar em combinações como lose weight, perder peso. Então, para falar perder peso, você vai falar lose weight, não miss weight, tá bom? Então, lose hair, perder cabelo. Lose blood, perder sangue. Lose memory, perder a memória. Então, por exemplo, my father-in-law is trying to lose weight. O meu sogro está tentando perder peso. My father-in-law is trying to lose weight. Ou, she lost a lot of blood in the accident. Ela perdeu muito sangue no acidente. She lost a lot of blood in the accident. Marge, I'm trying to lose weight. Marge, I'm trying to lose weight. Quando você quiser dizer perder o emprego, então I lost my job. Eu perdi o meu emprego. I lost my job. Era uma coisa que eu tinha e não tenho mais. I lost my job. I lost my job. Perder a paciência, lose patience. Perder a esperança, lose hope. E quando você perde alguém também, então, por exemplo, he lost his wife last year. Ele perdeu a esposa dele o ano passado, no sentido que his wife died. A esposa dele morreu, então, he lost his wife last year. E quando você quiser dizer que perdeu o jogo, você pode falar we lost the game. Nós perdemos o jogo, no sentido que não ganhou, tá? Tava jogando lá com um time, né? O outro time, e aí vocês perderam. Então, we lost the game. Nós perdemos o jogo. Eu tô falando isso porque depois eu vou explicar que também há a possibilidade de você falar we missed the game. Nós perdemos o jogo, mas aí já é um outro sentido, tá bom? Então, quando você quiser dizer que perdeu o jogo, mas no sentido que não ganhou, então você vai usar o verbo lose. We lost the game. Nós perdemos o jogo, não ganhamos. We lost. We lost. E como você tá vendo, eu dei alguns exemplos de situações mais comuns em que a gente usa o verbo lose, né? Então, no sentido de perder algo que você tinha e não tem mais, então um objeto que você não consegue achar, perder emprego, perder peso, né? Mas
muito mais importante do que você ficar tentando decorar essas regras, tá, gente? É o contato com a língua, porque é através do contato com a língua que você vai se acostumando e vai percebendo, né, em que situações a gente mais usa o lose, as combinações mais comuns, tá? Então, por exemplo, quando você quer dizer, eu perdi as minhas chaves, você não vai falar I missed my keys. Não, I lost my keys, tá? Porque essa é a combinação, né, comum, certo? Então, através do contato da língua, você vai se acostumando aí com essas combinações, tá bom? Bom, e agora vamos ver o miss. Bem, o verbo miss, ele é um verbo regular, então a gente vai acrescentar o ed aí no final, o passado vai ser missed, tá bom? Então, ele é usado principalmente quando a gente fala de perder transporte, perder um evento, perder uma oportunidade. Por exemplo, se eu quiser dizer assim, eu perdi o ônibus, eu vou dizer I missed the bus. Eu perdi o ônibus. Eu não poderia falar I lost the bus, porque fica meio esquisito. É como se eu tivesse um ônibus, né? E eu perdi esse objeto meu, sabe? Não, eu quero dizer aqui que eu perdi o ônibus no sentido que eu perdi a viagem, não consegui pegar. Então, eu cheguei atrasada e não consegui pegar o ônibus, tá? Então, para transportes, você vai usar miss. Então, I missed the flight, I missed the train. I missed the bus today, but my uncle's coming to get me. I missed the bus today, but my uncle's coming to get me. Então, quando você quiser dizer que perdeu um evento, uma oportunidade, você também vai usar o verbo miss. Então, por exemplo, I missed the class, eu perdi a aula. I missed the meeting, eu perdi a reunião. I missed the party, eu perdi a festa. Vamos supor que você foi assistir um filme e chegou atrasado e perdeu lá os 10 primeiros minutos do filme, perdeu o comecinho do filme. Então, como que você diria isso? I missed the first 10 minutes of the movie. Eu perdi os 10 primeiros minutos do filme. I missed the first 10 minutes of the movie. Você pode usar esse verbo miss também quando você perder, errar o alvo. Então, miss the target, né? Perder o alvo. E se você tem seu celular em inglês também, você já deve ter visto lá missed call, chamada perdida. Nós também usamos o verbo miss quando a gente não entende ou não ouve o que alguém falou. Então, você poderia dizer assim, sorry, I missed what you just said. Can you repeat it, please? Desculpa, eu perdi o que você falou. Você poderia repetir, por favor? Sorry, I missed what you just said. Can you repeat it, please? Miss também é usado no sentido de sentir falta de alguém, sentir saudades, né? Porque em inglês nós não temos essa palavra saudade, então a gente usa esse verbo miss. Então eu poderia dizer assim, I miss you so much. Quer dizer, eu sinto muito a sua falta, sinto muita saudade. Missed you. Missed you. Missed you. Missed you. Eu também poderia dizer I miss swimming. Eu sinto falta de nadar, eu tenho saudades de nadar. E aqui eu chamo a atenção para o seguinte, quando você tiver um verbo depois de miss, esse verbo vai ter que estar com a terminação em ing, tá? Não é traduzido esse ing nada, é só uma exigência estrutural. Então, I miss swimming, quer dizer, eu tenho saudades de nadar. Não poderia ser I miss to swim, não, I miss swimming. E nós podemos falar também I missed the game, eu perdi o jogo. Mas, diferentemente do lose a game, é o seguinte, quando você fala I missed the game, quer dizer, eu perdi o jogo no sentido que eu não consegui assistir, ou eu cheguei atrasada, enfim, e perdi, né, a oportunidade de assistir ou participar do jogo. Agora, quando eu falo I lost the game, como eu já tinha dito lá no começo, quer dizer que eu perdi o jogo no sentido que eu não ganhei a partida. Então, eu joguei com outro time lá e perdi, tá bom? Então, é essa a diferença. I'm so sorry I missed your game. I'm so sorry I missed your game. Essas são as principais diferenças entre lose e miss. Eu espero de verdade que você tenha gostado, tenha aprendido, né, coisas novas com esse vídeo. E se você não for inscrito ainda no canal, se inscreva e ative o sininho para não perder nada. E nos vemos no próximo vídeo aqui no canal. Qualquer dúvida, comentário, me deixa aqui embaixo. Eu vou adorar ver. E nos vemos no próximo vídeo. Bye for now!